Olá pessoal, trazendo aqui mais um vídeo da nossa série Aprovando em MacFlu. Hoje entrando no capítulo 2 do livro do Franco Brunetti, exercício 2.13. Na figura a seguir, o sistema está em equilíbrio estático. Pede-se pressão de ar 1 em milímetros de mercúrio, sendo essa pressão absoluta, e pressão de ar 2 em metros de coluna d'água. E são dados os seguintes valores, seguintes informações. Dzão vale 71,4 milímetros, Dzinho 35,7 milímetros, H 400 milímetros, pressão atmosférica do local 684 milímetros de mercúrio e o peso específico do mercúrio é 136 mil newtons por metro cúbico. O autor ainda nos dá a informação de que para uma força que está aplicada no êmbolo, sendo ela igual a zero, o nosso H também vai se igualar a zero. Então esse é o esquema que o autor nos dá. Nós podemos ver ali o êmbolo com a força aplicada de 31 newtons e à esquerda o ar 1. Então esse ar 1 vai aplicar uma força no nosso êmbolo pela esquerda e à direita o ar 2 que vai aplicar uma força também no nosso êmbolo pela direita. No pontilhado nós temos a situação em que a força aplicada no êmbolo é igual a zero, tendo todos os fluidos no mesmo nível. A água e o nosso fluido laranja estariam no mesmo nível. O autor ainda nos deu os pesos específicos da água e do nosso outro fluido, sendo 10.000 e 50.000 newtons por metro cúbico. Então, para dar início ao nosso exercício, a gente vai identificar todas as forças que estão aplicadas no nosso êmbolo. Nós temos a força de 31 newtons que o exercício já nos deu e as forças aplicadas devido ao ar, tanto do lado esquerdo como do lado direito, chamadas de F de ar 1 e F de ar 2. Como o nosso sistema está em equilíbrio estático, o somatório das nossas forças no nosso êmbolo será igual a zero. Então nós temos que F de ar 1 mais 31 é igual a F de ar 2. E a gente sabe que força pode ser escrito por pressão vezes área. Todo o nosso sistema é cilíndrico, então a gente sabe como calcular a área desse cilindro. E a gente vai ter, em função das pressões, a seguinte equação. P de ar 1 é igual a π vezes Dzão ao quadrado sobre 4, mais 31, que é igual a P de ar 2. Aqui a gente tem que fazer a diferença, descontar essa área menor do nosso êmbolo. Então fica Dzão ao quadrado menos Dzinho ao quadrado, ficando só com uma área, essa área externa, divididos por 4. Então, fazendo as substituições, a gente vai chegar nessa nossa equação. 0,004 P de ar 1 mais 31 é igual a 0,003 P de ar 2. Bom, a gente tem uma equação, duas incógnitas. Para conseguir resolver isso, a gente vai precisar de mais uma equação e montar o nosso sisteminha. E que equação é essa? A gente vai conseguir através da equação manométrica. Essa equação manométrica que utiliza o teorema de Stevin, que diz que a pressão de uma coluna de fluido é igual ao peso específico vezes a altura desse nosso fluido, dessa coluna de fluido. Então a gente tem, olhando novamente o nosso desenho, descendo pela esquerda sempre, P de ar 1 mais a pressão exercida por essa coluna de água. A gente vai ver que tem duas vezes o ΔH, vezes a nossa coluna de água, mais a pressão exercida aqui pelo fluido laranja, que vai ser o P específico, vezes o nosso H. E agora, subindo pela direita, os valores se tornam negativos. Nós vamos ter a nossa pressão exercida por essa coluna de água, H vezes 10.000, é o nosso peso específico, e menos a nossa pressão de ar 2, ficando com essa equação aqui.
que a gente acabou de construir. P de ar 1 mais 2 vezes ΔH vezes o P específico da água, mais H vezes o P específico do fluido laranja, menos H vezes o P específico da água, menos a nossa pressão de ar 2. Para a gente conseguir resolver essa equação, a gente vai ter que encontrar o valor do ΔH. E como a gente vai fazer isso? A gente sabe que quando a força era igual a zero, a gente tinha os fluidos nos mesmos níveis. Então, a gente sabe que o volume de água do lado A e o volume de água do lado B é igual, pois, tendo-se a força igual a zero, teria os mesmos níveis nas divisões ali. Então, quando essa força de 31 newtons é aplicada, o volume deslocado de água do lado B e do lado A são iguais, pois eles estavam no mesmo nível, então a gente sabe que tem a mesma quantidade de fluido dos dois lados. Então, igualando os volumes deslocados em A e em B, a gente fica com a seguinte equação. 2 vezes ΔH, que era a altura de fluido que a gente tinha, vezes o π, vezes dz ao quadrado sobre 4, que era a área do nosso reservatório. A gente pode olhar aqui. π vezes dz ao quadrado sobre 4 e os 2 ΔH. E do lado B, então, a gente tem como nossa altura h e π dz ao quadrado sobre 4. A gente pode cortar nosso π com nosso π e nosso 4 com nosso 4, ficando com um ΔH valendo, já fazendo as substituições, 0,0357 elevado ao quadrado, vezes 0,4, que é o valor do nosso H, divididos por 2 vezes o nosso dz ao quadrado, que é 0,0714, chegando a um ΔH de 0,05 metros. Tendo isso, a gente pode voltar na nossa equação manométrica e começar a substituir os valores. A gente tem agora o valor de ΔH e o P específico, ficando com 2 vezes 0,05 vezes 10.000, mais 0,4 vezes 50.000, menos 0,4 vezes 10.000, menos a pressão de ar em 2, que é igual a zero. Então, a gente fica que P de ar em 2 é igual a P de ar em 1, mais 1.000, mais 20.000, menos 4.000. Ficando com P de ar 2 é igual a P de ar 1, mais 17.000. Agora que a gente já tem duas equações, a gente pode montar o nosso sistema, ficando com essas duas. Como o nosso P de ar 2 já está isolado, a gente pode partir para substituição, ficando com 0,004 vezes P de ar 1 mais 31 é igual a 0,003 P de ar 1 mais 17.000. Fazendo as operações, a gente fica com 0,004 P de ar 1 menos 0,003 P de ar 1 igual a 51 menos 31, encontrando que nossa pressão de ar 1 efetiva é igual a 20.000 newtons por metro quadrado. Agora a gente consegue encontrar, a gente vai ter que transformar para milímetros de mercúrio essa nossa pressão. E lembrando que o nosso enunciado pediu para que essa pressão fosse efetiva. Para transformar para milímetros de mercúrio, basta dividir pelo P específico, encontrando esses 147 milímetros de mercúrio. E para encontrar a pressão absoluta, a gente só precisa somar com a pressão atmosférica do local, encontrando então 831 milímetros de mercúrio. Tendo o valor de P de ar 1, a gente consegue encontrar o valor de P de ar 2, somando 20.000 e 17.000, encontramos 37.000 newtons por metro quadrado.
Agora a gente precisa passar para metros de coluna d'água, que é a unidade que o autor pediu. Basta dividir agora pelo peso específico da água, encontrando 3,7 metros de coluna d'água. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui, pessoal. Deixem o like e sigam o nosso canal. Ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E até o nosso próximo vídeo do Aprovando em McFlow.